Meus irmãos, nós estamos, não é algo comum aqui na IPBI, mas fazendo uma pregação em série sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E vimos já Éfeso, né? A igreja que precisa voltar ao primeiro amor e se arrepender. Vimos a igreja em Esmirna, a igreja perseguida, a igreja fiel até a morte. Vimos a igreja em Pérgamo, um Deus que nos chama à santidade e à pureza, e hoje nós veremos a igreja em Tiatira. Então convido você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, nós veremos a igreja em Tiatira. Talvez de todas as cartas às igrejas, essa acho que é a maior, né? Vamos dar uma olhadinha então aí no texto de Apocalipse, capítulo 2. Leremos dos versículos 18 até o versículo 29. Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prosta de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os teus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram como elas dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós colocamos diante de Ti esse texto, a nossa vida, tão forte, tão desafiador. E nós, Pai, rogamos que o Senhor nos ensine da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque se estamos aqui, é porque desde o princípio nós cantamos Tu és bom, porque Jesus é bom. Então nós estamos aqui para falar dessas coisas, porque nós sabemos o que o Senhor Jesus quer da sua igreja. Primeiro, que ouça a sua voz e a voz do Teu Santo Espírito. Bendito sejas, nós oramos, agradecemos por essa oportunidade de expormos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, e aqui o Senhor Jesus se apresenta, e como toda carta ele se apresenta com alguma característica, e toda a carta termina dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a carta às igrejas do Apocalipse é um testemunho duplo. Primeiro, do próprio Filho se revelando e ele falando com a sua igreja. E depois, sempre ao final, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo de Deus também falando à igreja. Então é um testemunho no mínimo duplo. E eu tenho certeza que o Pai também não está fora dessa exortação à igreja. Porque a igreja ela é do Senhor. Pertence à triunidade do Senhor. Então aqui o Senhor Jesus se apresenta,
faz um elogio, faz uma crítica. O Senhor Jesus desafia essa igreja e traz algumas exortações práticas para o que essa igreja deve fazer. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Eu já falei aqui sobre o anjo, né? E esse anjo, Deus não escreve para nenhum anjo, porque não existia um anjo pairando pela igreja, mas é o mensageiro da igreja, o pastor, o líder da igreja local, né? E aí o Senhor Jesus então vai falando, e esse pastor tem a tarefa de simplesmente transmitir aquilo que ele ouviu. Por isso a sua responsabilidade ela é extremamente grande. E Jesus aqui se apresenta. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Então, em todas as cartas, Jesus se apresenta de alguma forma. E aqui, Jesus se apresenta, primeira coisa, como Filho de Deus. Deus tem um filho. Você falar para o Islã, ou você falar para um judeu que Deus tem um filho, eles vão pular dessa altura, não vão entender isso. Mas a Bíblia diz que Deus tem um filho, Provérbios capítulo 30, verso 4, qual é o seu nome? E o nome de seu filho, que se é que o sabes. Salmo 2, beijai o filho para que não se irrite, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. E o fato de Jesus ser chamado de Filho de Deus, não torna Jesus um Deus menor, um deusinho. Pelo contrário, o fato de ser filho mostra que ele é Deus. Quando a Bíblia fala Filho de Deus, nós estamos falando Deus. Então aqui eu não tenho medo de dizer que Jesus é Deus. Jesus é Yahvé, Jesus é Jeová, amém? Amém? Alguns têm medo de falar amém por medo daqueles que ficam batendo de porta em porta aqui negando que Jesus é Deus. Mas Jesus é Deus. Porque se Jesus não for Deus, não há sacrifício pelo seu pecado nem pelo meu. Bora assistir lá o futebol, o Fantástico, sei lá o quê. Nós estamos perdendo tempo aqui. Agora, se Jesus é Deus, há uma esperança para você. Então o texto já começa dizendo que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus e que ele tem olhos como chama de fogo. E quando a Bíblia fala em fogo, a Bíblia está falando em juízo, em purificação. Lembra da brasa viva do altar, do tabernáculo ou do templo? Aquilo era onde o cordeiro era imolado. Há vários textos na Bíblia que colocam fogo como juízo. E os seus olhos são como chama de fogo. Há um hino que nós cantávamos na igreja, né? E eu gosto muito desse hino. Seu maravilhoso olhar. Lembra desse hino? Seu maravilhoso olhar. O olhar penetrante do Senhor Jesus. Aquele olhar que ele fez para Pedro quando Pedro o negou. No filme Paixão de Cristo, Mel Gibson, eles retrataram isso de uma maneira interessante. Jesus olha de lado para Pedro quando o galo canta. E Pedro, no filme, fica todo desconcertado. Mas aqui é um olhar diferente. É olhos como chama de fogo. Ou seja, não há nada escondido aos olhos do Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz que ele sonda mentes e corações. Quem pode desviar o seu olhar? Quem pode desviar o seu íntimo do olhar do Senhor Jesus? Seus olhos são como chama de fogo. Os seus pés, também pés semelhante ao bronze polido. E eu pergunto, aonde o bronze era polido? Pegava então ali aquele produto, né, uma flanelinha, passava o bronze e ficava polido. Era assim? Não, era com fogo. Igualmente com fogo. Toda vez que a Bíblia vai falar em bronze, está falando em juízo. Os espelhos das mulheres em Israel eram feitos com bronze. A bacia onde os sacerdotes se lavavam para fazer o ofício era uma bacia de bronze. Ali ele fazia um juízo. Ali ele via, eu não sou digno de entrar naquele lugar, porque por trás dessa água, por trás desse espelho tem o céu, e aquele que está lá é maior do que eu. Então bronze traz a ideia também de julgamento, de juízo. A base dos pilares que sustentavam o tabernáculo era de bronze. O israelita olhava para o bronze, ele via uma cortina branca e ele dizia assim, eu não consigo entrar lá, porque quando ele olhava mais para cima ainda, ele via prata e diz, há um preço que precisa ser pago para eu poder ir para aquele lugar santo e eu não posso pagar. Então ele fazia um juízo de si mesmo. Imagina o calor do deserto refletindo nos seus olhos, eu não sou digno daquele lugar.
esse lugar é puro, eu não sou digno, e há um preço a ser pago. E os pés do Senhor Jesus aqui são pés de bronze, polido, e lá no começo do livro vai dizer como que numa fornalha. Para o crente, o Senhor Jesus diz em Efésios: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Nós temos uma mensagem para levar, a mensagem de salvação, a mensagem de amor. Mas aqui para Tiatira, o Senhor Jesus está dizendo: vai chegar o dia que essa mensagem vai cessar, e eu virei com os meus pés pisar as nações. Ele vem com ira, ele vem com furor, pisar pessoalmente o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Se você quer entender com mais detalhes como que o Senhor Jesus se apresenta em Tiatira, eu aconselho você a ler Apocalipse capítulo 19, aquele que monta o cavalo branco. É uma descrição bem parecida. O que é Tiatira? Uma cidade que ficava a 80 quilômetros de Esmirna, meio do caminho para Pérgamo, comercial, uma cidade importante. Ali eles trabalhavam bastante com tecido, trabalhavam com especiarias, mas era um lugar que também trabalhava o bronze, era famoso por trabalhar bronze. E toda a economia da cidade de Tiatira, ela estava ligada à idolatria. Cada ponto, cada estabelecimento tinha lá uma divindade para representá-la, ou seja, comércio ligado à idolatria. E mais ainda, era uma igreja vivida, uma das mais antigas, uma igreja experiente e uma igreja que crescia na obra. Suas obras eram maiores que as primeiras. Há aqueles que indicam que havia ali então, em Tiatira, um lugar para cuidar de crianças, um hospital, feito pelos primeiros cristãos, e aquela igreja vai se desenvolvendo, ela vai se tornando mais operosa do que o seu começo. Mas o convite do Senhor Jesus é sempre arrependimento. Quando está muito bem, quando os crentes estão unidos em torno da fogueira, pé na brasa, está muito juntinho, vocês precisam sair. E é interessante que era também uma igreja perseguida, era muito difícil ser crente em Tiatira. E o diabo ele trabalha não só para fazer perseguição, como foi o caso das primeiras igrejas perseguidas, as pessoas morriam, iam para a arena, mas vem heresias destruidoras também. E qual era o problema de Tiatira? Uma tal de Jezabel. Dá uma olhadinha no texto aí. Dá uma olhadinha aí, no versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerardes que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara, profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolo. Se você olhar no Antigo Testamento, tem uma história de uma mulher chamada Jezabel. Quantos conhecem a história de Jezabel? Quantos ficaram com medo de Jezabel quando leram a história dela? Eu lembro de uma novela, que tinha uma mulher que era muito má. Muito má. Naquela época que a novela ainda era assistível, era boa. Eu tinha bastante cabelo, era jovenzinho. No último capítulo, quem matou Odete Roitman? Lembra desses negócios? Mas Jezabel ganha de tudo. Jezabel é sinônimo de mulher má. Má. Começando pelo nome. Qual era o nome dela? Jezabel. Sabe o que quer dizer Jezabel? Baal é marido. Uou! E ela casou com Acabe. Eu não sei se o Acabe era a personificação de Baal. Mas mediante um acordo, ela casa-se com o rei Acabe, rei de Israel. E aí ela começa a fazer umas coisinhas boas. Primeiro, Jezabel devia ser bonita. E como bonita, ela era altamente sedutora. Mas ela era perversa, ela era má. E ela institui a adoração a Baal dentro de Israel. Mandou matar os profetas do Senhor. E Elias faz o quê? Elias não foi lá, vem Jezabel, vem que agora você vai ver quem eu sou. Não, ele corre. E corre muito. Elias correu um pouquinho, 40 quilômetros só para se esconder na caverna. E fica ali assim,
Deus fala comigo, morrendo de medo. E o Senhor, paciente, tem terremoto, tem fogo, tem tudo. O que foi, Elias? No cicio, no vento calmo. Só sobrou eu, Senhor. Mataram todos os profetas. Só sobrou eu. Foi a Jezabel, aquela mulher má. Calma, Elias, tem 7.000 que eu salvei, que não se dobraram a Baal. Jezabel era tão má, que existia um tal de Nabote, Oi? Nabote, não era o nome dele? Que tinha uma vinha plantada que fazia fronteira ao palácio. E a vinha era bonita. E aí aquele rei disse, que vinha bonita. Eu fico imaginando que o rei Acabe podia ter quantos vinhais ele quisesse. Podia até mandar vir do Chile, se ele quisesse. Era rei de Israel, gente. Aí ele quis aquela, que era do lado da casa dele, do lado do palácio. Eu quero essa vinha para mim. Aí o que aconteceu? Ficou tristinho, de cama. Eu não posso ter aquela vinha que é minha. Eu quero ela para mim. Aí a Jezabel deu a solução. Vamos fazer o seguinte, o povo aqui não quer adorar o Senhor? Vamos botar o Baal quietinho, que é o nosso Deus, né? Mas a gente faz diferente. A gente então, vamos inventar uma mentira. Olha, Nabote blasfemou contra Deus. E ele foi apedrejado. E morreu pela calúnia de Jezabel. Pronto, rei. Pode usufruir da sua vinha. Se eu pudesse pegar uma máquina do tempo, voltar lá, eu ia falar para Acabe, aproveita. Toma bastante vinho, porque o inferno está te esperando. Aproveite. Porque ele roubou uma vinha que não era dele, fomentado por Jezabel, e eu não sei quantos anos ele aproveitou aquela cobiça. E a idolatria é presente por conta de Jezabel. E nós vamos falar um pouquinho mais de idolatria. Vimos hoje pela manhã, né, Marcos, na IBD. Vamos falar um pouquinho mais na semana que vem, da idolatria de Israel. E a idolatria de Israel, ela não se limita apenas aos dias do profeta Elias e do rei Acabe. É toda a história. A idolatria é presente. E Deus, como nós lemos lá em Isaías, Ele não divide a sua glória com nada. Deus nenhum depois de mim se formou. E depois de mim nenhum haverá. Projeta aí para mim, Edu, esse texto é legal, Isaías 42. Vamos dar uma olhadinha lá. Eu li o 44, mas vamos ler o 42. Isaías 42, versículo 8. Olha lá, 42, 8, Edu. Presta atenção no que você vai ler aqui. Profeta Isaías. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. É Yahvé, Yod Rei Vav Rei. Eu sou, eu causo o que vem a ser. Eu sou o que sou, esse é o nome dele. Ele é Deus. E o Senhor Jesus, em todo o seu ministério, ele fala, eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha o que ele disse aqui. A minha glória, pois, não darei a outrem. O que é outrem? O mineiro vai achar que é um trem. Não, é outrem. É outra pessoa. E nem a minha honra as imagens de escultura. Deus não divide a sua glória com seres, com entidades, com pessoas. E Deus não divide a sua glória com coisas. Essas palavras não são minhas, elas são do profeta Isaías, do Espírito Santo de Deus através de Isaías. O Senhor não divide a sua glória com nada e nem com ninguém. O que Jezabel faz? Ela coloca ali adoração a Baal. Acabe, não contente, cria os Asherim, ou os postes ídolos, onde eles se prostituíam ali à luz do dia, como forma de adoração a Baal. O Marcos falou aqui de crianças sendo sacrificadas. Eu nem vou falar aqui de Moloque e outras coisas. Jezabel se declarou profetisa nos dias de Tiatira. Interessante. Meus irmãos, para eu me tornar pastor, eu fui sabatinado antes do seminário.
Eu fui sabatinado durante o seminário. Eu tive que trazer um atestado psiquiátrico. Olha, eu não sou louco, eu quero ser pastor, mas eu não sou louco. Aí eles examinaram, o Ion não é louco. Um dos maiores psiquiatras de São Paulo, filho de um pastor. Foi ele que deu meu laudo. Aí eu fiquei licenciado 1 ano. Depois fui pagar mais matérias no seminário que eles queriam, porque precisava de mais matérias, eu fui lá fazer. Ia gemendo, mas ia. Márcia tinha que aguentar. Aí eu fui ordenado pastor, mediante imposição de mãos. Primeiro pela igreja onde eu fui levantado, e depois pelos irmãos pastores e presbíteros. É muita responsabilidade. Então, quando alguém se declara, eu sou profeta, eu sou pastor, toma cuidado. Primeiro é o Senhor que faz o chamado, e a gente tem que examinar assim. Eu faço parte de comissão de presbitério, porque nós temos que examinar a pessoa. Há pessoas que vão, são um avião, eles vão. Tem pessoas que não vão. Isso é muito sério. E Jezabel se declarava profetisa. Sabe o que significa? Deus não a chamou. Foi presunção dela. E qual foi o resultado disso? Bom, o Senhor exorta, olha, são coisas profundas de Satanás. Jezabel misturou a adoração em Israel. Mas o Senhor não divide a sua glória, nós acabamos de ler aqui. Há um só Deus e Pai, revelado em Cristo Jesus. Um só. Há um só Deus. Há um só mediador. Há um só Espírito. Está escrito assim. Aí ela começa a se levantar e falar coisas que o Senhor não disse. Qual era o primeiro problema de Jezabel? Eu queria citar 4 fatos aqui de Jezabel, porque hoje ela tenta fazer o mesmo aqui. Primeiro, idolatria. Presta atenção, meus irmãos, olha bem para mim. Deus não divide a sua glória com ninguém. Qual é o primeiro lá dos mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu vou repetir. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não terás outros deuses diante de mim. E lá na Índia, eles adoram o quadrúpede. No Jockey Club de São Paulo também. Cuidado. Há o Deus futebol, o Deus estádio. É uma legião de demônios, muitas vezes, ali. Que as pessoas ficam adorando aquelas coisas. Pode torcer, eu torço para o meu time. Ganhar, ganhou, perdeu, perdeu, a vida segue. Não vou perder meu sono por causa disso, não. Vai levar a lugar nenhum. Mas cuidado para não fazer disso de um Deus. Porque isso começou a entrar dentro de igreja. Primeira coisa, a idolatria. A idolatria entrando dentro da igreja. Vocês conhecem o Deus celebridade? Tem celebridade que é adorada dentro de igreja. Hoje. Questão de respeito, eu vou parar aqui. Idolatria. Mas idolatria leva ao segundo. É uma reação em cadeia. Qual que era lá o problema? Prostituição. Prostituição dentro da igreja. Jovens, mantenham-se puros. Presta atenção. Deus abomina isso. E o que ele falou? Eu vou prostrar Jezabel de cama. Eu dei tempo para que ela se arrependesse e ela não se arrependeu. E eu vou prostrá-la de cama. Enquanto é criança está tudo bem, é bonitinho. Mas depois começa a ficar jovem, começa a ficar adolescente. Pensa que o inimigo não vem para cima? Vem, guarde-se. Preserve-se. Porque a partir do momento em que uma pessoa se prostitui, e não entenda a prostituição como você vê na rua, prostituição é deitar com alguém, é fornicação sem estar casado, você então está tendo uma ligação, não é só física, ela é espiritual também. E Deus sabe o quanto é difícil trabalhar isso na vida de alguém, tem que se livrar disso. Quantas cargas. O mundo vai pregar, não, pode, está tudo bem, você pode se identificar como você quiser, né? Tudo bem, mas a Bíblia não mudou, e não vem alguém aqui pedir para reescrever a Bíblia, que eu não vou aceitar isso não. Porque o primeiro pecado implantado lá no Éden foi tentar perverter a Escritura. O Satanás tentou mudar o que Deus disse. A mulher entrou da serpente, o homem também, depois Caim lá na frente fez a mesma coisa. Deus não mudou. Então sejamos fiéis à Escritura.
Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. Guardem-se, sejam puros. Sejam puros. Em nome de Jesus, se precisar de ajuda, estiver pegando, peça ajuda para os seus líderes. Peça ajuda para nós. Peça ajuda para pessoas casadas. E eu estou falando sério. Se você está com algum problema nessa área, está vivendo junto, resolve. Aqui nós não vamos atirar pedra. Eu creio num perdão restaurador do Senhor Jesus. Eu creio. Eu creio. Nós já restauramos pastores aqui, nessa igreja. Alguns de vocês lembram. E estão muito bem, obrigado. Eu creio no poder restaurador do Evangelho. Então resolva isso. Já chegou uma vez um casal para mim, conversava daqui, conversava dali, tal. Nós estamos querendo casar, que bom, né? O reverendo tal indicou o senhor, porque nós moramos aqui em Ipiranga, que bom. Então vamos marcar, eu queria conhecer vocês, pode ser na sua casa ou na sua, como é que vocês querem marcar? A gente já mora junto. E da meia-noite às 6, vocês jogam cartas, o que vocês fazem? Então eu quero, agora que eu vou fazer uma visita para vocês. E eu fui lá fazer a visita. Vamos resolver isso? Preguei o Evangelho. Ela era crente, o menino não. Preguei o Evangelho, ele se converteu essa noite e virou para a moça e falou assim: você nunca me falou isso. Falei para ela: você quer aceitar Jesus também? Agora é o momento. E foi uma benção. Eu fiz o casamento deles. Então, bem obrigado. Glória a Deus por isso. Prostituição. O Senhor está te chamando à pureza, igreja. É muito forte isso. Eu estou tremendo aqui para falar essas coisas. Não é fácil para mim. Resolva isso. Eu estou aqui. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Mas, tem uma terceira coisa. Primeira característica de Jezabel, idolatria. Segundo, prostituição, que caminham juntinhos. Terceira, é a manipulação. Jezabel manipulava. Ela levou Acabe no bico. Eu te dou a vinha, querido. Deixa comigo. Deixa com a Jeza aqui que eu resolvo. Vamos adorar Baal aqui. A gente faz um culto mesclado. Meio Jeová, meio Baal. Está tudo certo. Porque está no meu nome, está no meu DNA, maridão. E ela foi, então, manipulando. Movida de inveja, movida de mentira, movida de ganância, movida de poder. Essa era Jezabel. Ela era levada por isso. E manipulação. Culpada? Culpada Jezabel. E o que ela fazia em Tiatira? Exatamente a mesma coisa. Claro que aqui não é a Jezabel, mas o Senhor usa o nome de Jezabel para dizer que os feitos eram iguais. Para fazer o quê? Manipular. Manipulação. E o pior não é só quem manipula, mas é quem se deixou levar, como Acabe se deixou levar, como muitos em Tiatira se deixaram levar. E o Senhor disse para a igreja: eu vou prostrá-la de cama. Eu dei tempo para que ela se arrependesse. Que amor é esse? Eu dei graça, eu dei amor para que ela se arrependesse, mas ela não quer. E eu vou prostrá-la de cama, já que ela gosta de uma cama, mas ela vai ficar agora doente na cama, e os que com ela se deitaram também, e os seus filhos também. Que forte é isso. E agora o quarto ponto. Idolatria, prostituição, manipulação. O que vem em quarto? O que Jezabel fez? Perseguiu. Perseguição. A igreja em Tiatira também era perseguida. E como era perseguida? Historicamente, essa igreja vai durar mais de 1000 anos. Nós sabemos a qual período se refere. Quantas pessoas não perderam as suas vidas porque quiseram, nós citamos aqui, se manterem fiéis. Olha, Jezabel é uma profetisa que escancara as coisas profundas de Satanás. Mas fique tranquilo, Tiatira, eu não vou lançar outra carga sobre vocês. Já está pesado. Mas eu tenho uma sugestão, uma ordem. Conserve o que vocês têm.
Vocês são operosos, conserve isso. Guarde-se de Jezabel, mas conserve o que vocês têm, até que eu venha. E aí o Senhor Jesus faz a sua promessa maravilhosa. Ao vencedor, e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Uau! E com cetro de ferro as regerás. Mas não é o Senhor Jesus que vai reinar com cetro de ferro? Mas nós lemos aqui que os que forem fiéis reinarão com ele com cetro de ferro. E as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Juízo. O Senhor vai usar a sua igreja para juízo e para reinar. Tiatira era conhecida, a cidade de Tiatira, um lugar que a Márcia gosta muito, que tinha lá muita cerâmica. Muito oleiro, muita cerâmica, muito barro. E eles faziam esse trabalho lá, viu, Teles? Então o Senhor Jesus pega, olha, aqui não é o lugar do bronze, eu sou aquele que tem os pés de bronze. Aqui não é o lugar da cerâmica, do barro. Se vocês forem fiéis, vocês vão reduzir as nações como cacos de barro e vocês vão reinar comigo. Quem sou eu para reinar com Cristo? No hino Castelo Forte, Martinho Lutero ao compor aquela obra-prima, aliás, faz tempo que a gente não... Outubro está aí, hein? Vamos cantar Castelo Forte, Albert, amém? Como que o hino termina? Com ele, reinaremos. O Senhor não mudou. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e um dia eu vou reinar com meu Cristo. Eu quero, eu creio. E mais ainda, assim como eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A gente poderia falar tanto sobre a estrela da manhã, a brilhante estrela da manhã. O Senhor nos ensina que nós reinaremos com Cristo, e eu quero te lembrar de uma coisa: espere chegar lá para reinar com Cristo, agora não é hora de você reinar, não. Todos os crentes, todos os pastores, não sei se eu devo falar isso, mas eu vou falar e já falei, que foram tentar reinar, se deram mal, escandalizaram o Evangelho, a grande maioria, quase todos. Deus deu 2 mordomias para a igreja, deu 3, mas para esse mundo só 2. A primeira, o ministério de adoração. O que o Senhor deu? Sacerdócio, adoração. A igreja tem que adorar. Os pentecostais diriam amém. A igreja tem que adorar. Amém. A segunda mordomia, segundo administração para a igreja, qual é? Pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Terceiro é reino. Espere Jesus chegar. Fica a dica. Isso vale para mim também, viu? O pastor prega para si, prega para você. E receber a estrela da manhã me lembra as palavras do Espírito de Deus através de Pedro. E temos ainda a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos. Como a candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva, ou a estrela da manhã, surja em vossos corações. Eu só entendo essa estrela da manhã como galardão, como prêmio. Brilharmos para Jesus não só nesse mundo, mas brilharmos na eternidade. Eu um dia receberei a estrela da manhã para brilhar por meu Jesus na eternidade. Eu quero brilhar por Ele, eu quero ser uma luzinha lá. Essas palavras são sérias. Meus irmãos, quando a gente prepara, a gente se debruça num texto desse, eu quero dizer uma coisa para você. A gente fica até deprimido. Muitas vezes. Eu fico imaginando o profeta Ezequiel, quase 1 ano de um lado amarrado, depois mais 28 dias amarrado do outro lado. Sabe por quê? O Senhor fala assim: esse é Israel, esse é Judá, agora você vai profetizar. Aí o profeta come o livro. Era doce como mel, mas depois ficou como fel no estômago, amargo. Então, as palavras que você tem que dizer são essas. São desafios para nós, muito fortes. O Senhor
está chamando a sua igreja a ser pura, a conservar a sua boa obra. Porque um dia nós reinaremos com Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E nos abençoe. Igreja de Deus, nós estamos falando das igrejas, porque nós precisamos ser igreja. E como foi falado hoje aqui pela manhã, igreja é uma identidade. Você não está fora dela, você é igreja. E Jesus é o cabeça da igreja, porque Ele também é a igreja. Deus tenha misericórdia. Nós estamos vivendo um cristianismo light. Nós estamos vivendo a época de um cristianismo oba-oba. Um cristianismo descartável. Um cristianismo refrigerante. Faz barulho, a gente toma e descarta. Meus irmãos, o negócio é sério, Jesus está voltando. Que Ele tenha misericórdia e nos faça fortes. Nos faça unidos, sim. Para olhar para Ele, caminhar para Ele e recebermos a estrela da manhã e brilharmos para Ele. A Jesus toda a glória.